Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal e curtam esse áudio e também ativem o sininho de notificações. A palavra de Deus nos diz assim no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 28. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, ao qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Meus irmãos, a palavra de Deus ela fala sobre um homem chamado Simeão, e esse homem, a palavra relata que ele era um homem justo perante o Senhor, temente a Deus, e ele esperava o Messias. Era um homem cheio do Espírito Santo, era um dos remanescentes daqueles que esperavam da maneira correta e tinham entendido as Escrituras, o Antigo Testamento, o que viria a ser de fato o Messias. Simeão ele era talvez fazia parte de um grupo que era a esmagadora minoria. O povo de Israel aguardava o Messias, mas a visão que eles tinham acerca do que seria o Messias estava totalmente errada dentro do cenário político, religioso que havia naquela época. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu vou tentar explicar de uma forma bem objetiva. Israel, naquele momento, estava sendo dominado pelo Império Romano. O Império Romano tinha dominado ali toda a área da Palestina, todo o Oriente Médio. E como todo império dominante, o Império Romano ele cobrava altos impostos. E isso era uma coisa que sufocava o povo, causava revoltas. Antes do próprio Senhor Jesus vieram algumas revoltas que foi contida pelo Império Romano. O próprio Senhor Jesus tinha no seu colégio apostólico Simão, que era um zelote. Esses zelotes eram homens que lutavam, pegavam espada, era como se fosse uma espécie de um grupo rebelde, que tinham se revoltado contra o Império Romano e lutavam contra a autoridade romana. Então, a ideia que se tinha naquela época, naquelas circunstâncias, naquele contexto, a ideia que se tinha do Messias seria um homem que nasceria e que ele se tornaria rei de Israel e livraria Israel do jugo do Império Romano. Pensava-se que viria um novo Davi, um homem que, ainda que tivesse ali no início algumas dificuldades de mobilizar um exército como Davi teve, primeiro 400 homens na caverna de Adulão, já ali em Keila ele tinha 600 homens e no final ele se tornou um grande rei com um exército de 1.200.000 homens. Eles pensavam num Davi, uma versão atualizada de Davi, que o Messias seria isso. Mas não era essa a intenção de Deus quanto à figura do Messias. Não seria para a salvação política e religiosa do povo de Israel, mas seria para a salvação espiritual do povo de Israel. E aqui vale a pena ressaltar que, a princípio, Jesus veio para os seus, como a Bíblia mesmo diz, mas os seus não o receberam. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a princípio ele veio para os seus. Esse era o propósito, esse era o cumprimento daquilo que Deus tinha falado acerca do Messias. E o próprio Simeão, aqui na sua oração, ele diz isso. Ele diz: luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Quando Jesus nasce e aqueles pastores estavam lá cuidando dos seus rebanhos, os anjos dizem para os pastores: não temais, porque eis que aqui nós trazemos novas de grande alegria, que será para todo o povo. Não é para todos os povos, é para todo o povo de Israel. A salvação, a princípio, seria para Israel. O Messias seria para eles, ali restituindo o projeto de nação sacerdotal, uma figura do Messias, a salvação, mas só que eles não receberam. Agora, Simeão, ele entendeu, ele entendia o que vinha a ser a salvação de Deus. E ele desejava, fortemente. E o Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria antes de conhecer, de ver o próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que revelou a ele isso, o conduziu ao templo na hora que estava José e Maria levando Jesus, dada a ocasião da circuncisão e da apresentação de Jesus. E aí ele tomou Jesus em seus braços, agradeceu ao Senhor, e ele proferiu algumas palavras. E, irmãos, assim, nós temos em Simeão um exemplo. Simeão, ele entendeu o que era a salvação de Deus. Ele sabia que Jesus não viria como um libertador do Império Romano num cavalo alado, mas que viria como um rei manso, montado sobre uma jumenta. Quando as circunstâncias elas são
ruins demais, elas não são favoráveis. Quando vem o desespero, nós temos uma tendência de duvidar da salvação de Deus, ou até mesmo de não entendê-la. Fazendo um paralelo desse texto com o texto de João Batista, que eu já trouxe aqui no canal uma outra vez, quando João Batista ele é preso por Herodes, por discordar das práticas de Herodes, e quando ele é enviado à prisão, ele ali já estando, ele duvida devido às circunstâncias de quem era Jesus. O mesmo João Batista que tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a fé dele entrou em colapso quando ali ele esteve naquela situação, preso. E ele manda 2 dos seus discípulos até Jesus perguntando, és tu mesmo Cristo ou devemos aguardar outro? Então João Batista ele duvidou e ele ficou confuso quanto àquilo que seria realmente o Cristo. Jesus não respondeu sim nem não. Jesus foi e operou milagres e cumpriu ali, né, o que está descrito em Isaías 61. E falou, olha, vai lá e avisa João que os coxos andam, que os cegos veem, que aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então ele cumpriu o que o Messias, o que era o papel do Messias. As circunstâncias e as lutas que se levantam, e no deserto são muitos embates. O deserto ele tem altos e baixos, ele tem momentos de calmaria, mas tem muito momento em que a coisa fica extrema. Parece que são semanas, meses que são complicados, né? E nós, quando nos vemos nessas circunstâncias, nós agimos que nem João Batista, e não como Simeão. Simeão ele entendeu a salvação e ele entendeu e ele aguardou e confiou. João Batista também, mas só que naquele momento ali a fé dele esmoreceu. E aí o que ele fez? Ele questionou. Quando a nossa fé esmorece, a primeira coisa que nós fazemos é isso mesmo, é questionar. És tu mesmo Cristo? Senhor, tu vai restaurar mesmo? Será que Deus pode restaurar mesmo? Será que Deus quer restaurar? Será que Deus não se esqueceu de mim, das minhas orações? Será que Ele me ouve? Nós questionamos. A primeira coisa que nós fazemos, isso é um padrão, quando duvidamos, é questionar. E João Batista ele fez isso, mas o Senhor respondeu o quê? Não com resposta de palavras, mas com demonstração do poder dele e do propósito, né, daquilo que era o propósito pelo qual ele veio ao mundo, que era para fazer aquilo. E aquilo trouxe fé de novo ao coração de João. Então, irmãos, quando nós nos voltamos para o Senhor, nós devemos sempre pedir ao Senhor que renove a nossa fé, porque você vê o caso de Simeão, a fé estava viva no coração dele, ele era um remanescente, a fé não tinha morrido. Já no caso de João Batista, a fé dele estava a ponto de morrer, um passo de morrer. Os finais de semana são bem complicados, acontece verdadeiros bombardeios na mente, a opressão maligna parece que é dobrada, né, por conta das circunstâncias, das situações que se levantam. Nós sabemos, né, vivemos a mesma coisa, mas recorra ao Senhor, procure ir além. A palavra fala, quando Jesus estava ali no Getsemane, extremamente angustiado, aflito, ele falou, olha, eu irei além. Ele vira para os seus discípulos e diz que iria além orar. É uma dica que o próprio Senhor Jesus deixou para nós. Mesmo ele sendo totalmente homem, totalmente Deus, ele foi além para poder ali suportar aquele momento de dificuldade. Eu não sei qual é a angústia que hoje toma conta do seu coração, a aflição, o desespero, o temor, mas vá além. Busca alcançar do Senhor aquilo que possa trazer o alento para o seu coração. A prova talvez não acabe hoje, não acabe amanhã. O deserto talvez não acabe hoje, não acabe amanhã, não acabe, ainda dure um pouco. Mas você tem que viver esse período que resta fortalecido e não desfalecendo. Então, peça ao Senhor isso e creia como Simeão creu, que no momento certo nós vamos segurar, né, essa criança no colo como Simeão também o fez. A criança ali representando a salvação, o milagre de Deus, e nós receberemos também essa dádiva, essa bênção de ver o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas, porque o Senhor ele tinha dito para Simeão que ele não morreria enquanto não visse a salvação. Então aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu. E aquilo que Deus te prometeu, Ele também vai cumprir. Tá bom? Queria deixar contigo essa palavra, guarda no teu coração, te anime, se esforce. Pai, Senhor Jesus.